Procedimentos de medição. Como que a gente vai medir? Bom, eu vou colocar aqui um passo a passo, que eu acho que é mais didático. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo da medição. Vocês vão observar que é bem tranquilo. O voltímetro digital ele é muito bom para trabalhar para medição de tensão. Eu prefiro medir tensão com o digital do que com o analógico. Acho mais fácil. Primeiro, nós temos que saber qual o valor da tensão. Qual o valor que a gente vai medir. Por quê? É isso que vai permitir que a gente escolha a posição da chave. Então, devemos ter uma ideia, devemos saber mais ou menos qual o valor a ser medido. Sabendo o valor, a gente tem que saber o seguinte: é uma tensão contínua ou uma tensão alternada? Precisamos ter o tipo de tensão, tá? Isso aí vai ter que direcionar. Se for medir uma tensão contínua, aonde tem tensão contínua? Pilhas, baterias, fontes de alimentação. Esses geralmente fornecem tensão contínua. Tensão alternada, rede elétrica, transformadores. Transformadores, eles usam tensão no primário e no secundário, tensão alternada. Então, mais ou menos, são esses circuitos que a gente vai ter. Osciladores também geram frequências, então também produzem corrente alternada. Tá? Mas deve saber antes que a gente tem que escolher a posição se é contínua ou se é alternada. Então, olha só, eu já sei mais ou menos o valor que eu vou medir e já vou ter que identificar se é tensão contínua ou alternada. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu liguei o aparelho, ele já liga em corrente alternada. Quando eu clico aqui, ele passa para corrente contínua. Esse modelo, ele me possibilita esse chaveamento. Então, esse modelo aqui, quando aparece AC, é corrente alternada. Quando eu coloco na tecla e não aparece nada, é corrente contínua, é DC. Bom, algumas posições padrões de tensão contínua, ó, 200 milivolts, 2.000 milivolts. 2.000 milivolts são 2 volts, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso medir pilhas, que vão ter uma tensão de 1,5 volt. Uma bateria de 9 volts eu já não posso medir aqui, eu tenho que passar para o 20. Tá? E assim por diante. A posição máxima é 1.000. 1.000 para um valor muito alto. Não sei o valor que eu vou medir, coloco em 1.000. A tensão alternada, geralmente ela não possui tantas variações. Normalmente aqui 200, 750. Tem aparelhos até que botam 1.000. Mas, tá? Então, se eu for medir uma tensão abaixo de 200, eu coloco aqui. Uma tensão acima, eu coloco aqui. Então, normalmente, por medida de segurança, vamos medir em 750, tá? Na maioria das vezes. A tensão da rede, em Portugal, 240 volts, 230 volts. A gente mede aqui, então, na máxima, né? Bom, então, sabendo o valor que a gente vai medir, sabendo se é corrente contínua ou alternada, vamos escolher a posição da chave. A posição da chave ela tem que ser sempre de valor maior do que o valor desejado. Sabendo qual o valor a ser medido, escolher uma posição da chave maior que o valor desejado. Então, é essa que é a regra. Tá? Eu tenho um valor que eu vou medir, eu escolho uma posição maior. Olha aqui a bateria. Essa bateria são 9 volts. Tá? O positivo é esse conector aqui. E o negativo é esse conector aqui. Tá? Aqui eu estou colocando a polaridade correta. Eu estou colocando a ponta de prova vermelha no positivo. E estou colocando a ponta de prova preta no negativo. Nesse caso, o valor vai estar correto. Se eu inverter essa ponta, vai aparecer um menos 9 volts. Ó, aqui eu vou efetuar a medição. Bom, é uma bateria de 9 volts, então eu tenho que colocar onde? 20. Porque nessa posição de 2.000 milivolts, que são 2 volts, é menos que 9. Então, eu coloco na posição 20 e DCV.
porque é tensão contínua, não é ACV, é DCV. Pronto, ó, 9,41 volts. Essa bateria está boa. Ela está até um pouquinho acima. E, formador, então essa bateria está ruim? Não. Ela geralmente marca, quando a bateria está nova, ela marca um valorzinho acima. Por quê? Porque temos sempre uma resistência interna. Quando a gente ligar essa bateria num consumidor, numa carga, normalmente essa tensão vai cair um pouquinho. Tá? Pronto. Essa bateria está boa, 9,41. E a polaridade está correta, positivo e negativo. Aqui eu fiz um exemplo de medição de uma tensão da rede. Aqui no caso, 124 volts. Tá? Então eu coloquei na posição 200, na posição 750 ACV. Eu fiquei com medo de saber qual a tensão que iria aparecer, então eu coloquei na posição 750. Bom, 124 volts, eu poderia até diminuir e colocar na posição 200, que também daria para medir. Todas as duas estão válidas. Tá vendo aqui? Até anotei na parede aqui, ó, ACV. Para não ter problema. Ó, aqui. Outra bateria. Ó, negativo, positivo. O que acontece aqui? Eu deveria encontrar 9 volts. Essa bateria está marcando 1,75 volts. Já posso constatar que ela está descarregada. Essa aqui tem que substituir, não serve mais. A tensão que era de 9 está dando uma tensão de 1,75 volts. Então, essa bateria já pode ser descartada, né? Com os procedimentos corretos aí para não prejudicar o meio ambiente, em algum coletor de baterias, e ela não dá para ser utilizada mais.